Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Vinícius e nós vamos trabalhar a disciplina de TCC aí no SEAD, tá bom? Então, essa disciplina de TCC é para os acadêmicos que têm DP ou adaptação, né, em TCC no SEAD, e nós vamos aí no decorrer desse semestre construir um trabalho científico em conjunto com vocês para que vocês possam findar essa disciplina, beleza? Eu vou compartilhar a tela e aí nós vamos ir conversando aí sobre a nossa disciplina. Galera, então, para quem já fez disciplinas, né, lá no SEAD, eu preciso que vocês acessem a plataforma do SEAD, eu preciso que vocês enviem as atividades via plataforma, porque é pela plataforma que a gente consegue comprovar para a instituição que vocês estão fazendo realmente a disciplina, tá? Nós temos o Classroom, né, aqui por onde eu estou disponibilizando esse vídeo, eu posto bastante coisa no Classroom também, eu aviso vocês sobre as disciplinas, sobre as atividades que eu posto lá na nossa plataforma do SEAD, mas as atividades eu preciso que vocês devolvam por lá, tá bom? Como que vai funcionar essa disciplina? Eu vou explicar para vocês de uma maneira geral aqui agora, né, como que a gente vai chegar ao final do trabalho científico. Alguns de vocês já têm um projeto aí, já têm um trabalho começado ou quase terminado, e outros de vocês não têm nada ainda, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que ninguém tem nada, mas quem já tem aí o trabalho começado ou quase pronto, pode reaproveitar esse trabalho aí e desenrolando aí junto com a gente aqui também, tá? Ao final, todo mundo vai ter aí um produto para defender e conseguir aí terminar o trabalho de conclusão de curso. Galera, como que vai funcionar a nossa disciplina? Nós temos 4 atividades agora na P1, então a atividade 1 já está disponível para vocês, lá no SEAD, para vocês devolver, né, vale 0,75 cada atividade, e o trabalho final, né, a apresentação do trabalho final, vai valer 7, essa nota 7 vale para P1, né, e para P2, então não tem prova de TCC, tá, da nossa disciplina, e nem vou passar um trabalho agora, para contar ponto da prova P1. Então, o que vocês têm que fazer agora? As 4 atividades que eu vou passar. E aí a gente vai construindo o nosso trabalho final, o trabalho grandão, até o final lá da P2, até o final do semestre. Chegou no final do semestre, você tem o trabalho pronto e você apresenta o trabalho, eu lanço a sua nota como prova P1 e prova P2, tá bom? Se você não entregar, se você por algum motivo desistir da disciplina, aí eu simplesmente não lanço a nota de P1 e P2 e você vai fazer a disciplina em outro momento. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque vocês querem muito, né, terminar aí essa disciplina e vocês estão praticamente todos no final do curso, tá? Então vocês podem, eu estou disponível para vocês lá no Classroom, no e-mail, para quando vocês tiverem dúvidas, vocês me consultar. Então, galera, como que vai funcionar aí a disciplina de trabalho de conclusão de curso? O que eu quero que vocês façam? Então, aqui eu vou explicar para vocês a disciplina como um todo, tá? E aí nós vamos dividir essas tarefas aí por atividades. Então, você vai escrever um trabalho científico. E primeira coisa que eu mandei lá na atividade 1 é que eu quero saber quem é você, né? Quero saber sua formação. Então, aqui tem acadêmicos da educação física, tem acadêmicos da biomedicina, tem acadêmicos da nutrição e assim por diante. Então, a atividade 1 é muito simples. Entra lá e responde quem é você, se você já tem trabalho ou não, se você já pensou em um projeto ou não, tá? Para eu saber, para eu conseguir começar a orientar vocês. Então, assim, ó, eu sou o professor de TCC e o orientador de vocês, tá? Vocês não precisam ir atrás de orientador, nada disso. A gente vai matar tudo aqui entre eu e vocês mesmo, tá bom? Só no final que a gente vai escolher uma banca aí para avaliar o trabalho de vocês, mas isso aí não precisa se preocupar, eu arrumo a banca para assistir às apresentações de vocês. Então, galera, eu quero saber a formação e a área de atuação de cada colega, né? Então, o que vocês estão fazendo? Sabendo quem são vocês, eu vou tentar fazer dicas
para a escolha do seu problema, seu contexto. Então, um trabalho, né, científico, ele surge a partir de um problema, é o contexto onde você está inserido. Teve gente que já me respondeu, falando que quer usar o tema lá de onde já está trabalhando, inserido no mercado de trabalho. Tem gente que quer fazer sobre outras coisas que não é do mercado de trabalho. E aí eu preciso saber o tema que vocês estão pretendendo para que eu possa ajudar vocês. E aí a gente precisa colocar a mão na massa. Eu sei que é difícil, né? Às vezes você fica, mas tem aquele estigma que o TCC é o fim do mundo. Não é, não. Nós estamos aqui para simplificar a vida de vocês, para ajudar vocês. Então, vamos na mão na massa. Primeira coisa, qual é o seu problema? Ou seja, qual é o seu contexto? Então, professor, eu sou da área de educação física e eu quero pesquisar lutas na prática de lutas e artes marciais na disciplina de educação física para alunos do ensino médio. Então, sim, esse é o seu contexto. Então, assim, qual a importância de inserir a luta, né, para esses alunos? Não, professor, eu sou da nutrição, eu quero pesquisar determinado fruto do cerrado, eu quero determinar as boas práticas dos restaurantes de Campo Grande. Então, você já tem o seu contexto, tá? Então, primeira coisa, em que contexto você quer trabalhar? Qual é o seu problema, né? Quando eu fiz TCC, eu fiz biomedicina, e aí lá no meu TCC, eu pesquisei a quantidade de vitamina C nos picolés vendidos no ambiente universitário. Então, ao redor da Unigran, fiz TCC lá no Unigran em Dourados, ao redor da Unigran, tinha um monte de carrinho de picolé, e tinha gente que tinha freezer daqui bom e tal. Então, eu fui lá, eu tinha um problema. O que eu achava? Eu achava que o pessoal chupava picolé de fruta achando que tinha vitamina C no picolé de fruta. Então, eu queria saber se tinha ou não, né? Então, eu fui lá, comprei alguns picolés e fui para o laboratório e determinei se tinha vitamina C ou não lá naqueles picolés. Esse era o meu problema. Você pode tanto fazer um trabalho assim, de ir para o laboratório, como também pode fazer uma pesquisa bibliográfica, tranquilamente. Tá? No caso de vocês, que estão aí já corrido e tal, a pesquisa bibliográfica funciona bem. Mas se quiser, por exemplo, que eu mande alguns dados para vocês não precisar. Professor, eu queria fazer sobre determinada doença. Eu tenho vários dados de doenças, então, assim, quero fazer sobre HIV em Campo Grande. A gente entra lá no Ministério da Saúde, a gente descobre a quantidade de pessoas que têm HIV aqui em Campo Grande nos últimos 5 anos, e você vai fazer sobre isso seu trabalho. Aí ele não fica tão revisão bibliográfica assim, tá? Mas isso, quem escolhe são vocês. Vocês têm que escolher o contexto que vocês vão trabalhar para, a partir daí, eu começar a ajudar vocês, tá? E assim, seja o melhor que você pode ser, né? E os resultados farão questão de copiar você. Então, é assim, foca nesse trabalho de conclusão de curso. Eu estou aqui para ajudar vocês e a gente vai, ao final do semestre, vocês vão se surpreender com o produto que vocês vão ter na mão aí, com o trabalho que vocês vão ter, tá bom? Então, primeira coisa, qual o seu contexto? E para facilitar a vida de vocês, então, escolhido o contexto, você vai elaborar 5 perguntas sobre esse seu contexto, esse seu problema. Então, lá, vamos usar o exemplo. Se o meu contexto é sedentarismo em estudantes universitários. Então, esse é o meu contexto. Aí eu tenho que fazer 5 questões, 5 perguntas sobre ele. Então, assim, qual o percentual de sedentarismo entre os acadêmicos de Campo Grande? Aí, pergunta número 2. Qual o impacto do sedentarismo em jovens acadêmicos? Pergunta número 3. O sedentarismo, ele atrapalha a vida escolar desses estudantes, o rendimento escolar dos estudantes universitários? Pergunta número 4. Quais as estratégias para diminuir o sedentarismo entre os jovens universitários? Então, elabora 5 perguntas, tá? Relacionadas com o seu tema aí, com o seu problema, seu contexto, com a bucha que
que você quer resolver. Elaborou essas 5 perguntas, né? A gente vai responder elas. Então, você vai responder essas 5 perguntas. Você vai criar as 5 perguntas e você vai responder elas. Como que você responde? Para cada pergunta, você vai encontrar um artigo científico, tá? Então, assim, para a pergunta 1, você vai pesquisar um artigo científico. E aí vai pegar aquele artigo, ler ele e responder a pergunta número 1. Na pergunta número 2, você vai procurar um outro artigo com o tema relacionado também, mas para não ficar muito bitolado, né, naquele primeiro artigo, você vai pesquisar em outro artigo. Uma vez que você faz isso, você vai abrir a sua mente aí, né? O seu trabalho vai ficar mais rico. Vou continuar a chamada aqui, que ele estava querendo parar. Pronto. E aí eu vou ensinar vocês aqui, ó, como que faz pesquisa, então, lá no professor, como que eu vou encontrar, né, esse esses trabalhos. Então, ó, você vai entrar lá no Google Acadêmico, então lá no seu computador você coloca acadêmico, ele vai puxar lá, ó, Google Acadêmico. Clica. Então, se a gente fosse falar sobre sedentarismo em jovens universitários, coloca lá no Google Acadêmico, tá? Uma dica, vem aqui ó, no canto superior esquerdo e coloca lá, ó, desde 2018, tá? Que daí são artigos novos. Cliquei lá, fiz o filtro. Olha só, aparece um monte de artigo. Aí eu vou lá, vou escolher, ó, fatores de risco para doença cardiovascular em adultos jovens sedentários. Então, se eu tivesse uma pergunta que era para responder isso, eu já ia usar esse artigo. Ou então, assim, eu ainda nem fiz minhas perguntas, professor, mas eu já vou querer usar essa aqui, ó. Isso aqui é uma boa pergunta. Então, assim, ó, como seria a minha pergunta? Quais os fatores de risco para doença cardiovascular em adultos jovens sedentários? Aí eu vou pegar o artigo, vou abrir ele aqui, ó, para vocês verem. Minha internet está um pouquinho lenta, mas ele vai abrir. Eu abro esse artigo aqui, né? Faço aí uma leitura dele. Então aqui, ó, tá em português, é um artigo de 2020, então é um artigo recente. Eu vou baixar ele e já vou guardar no meu computador. Por quê? Depois, se eu precisar da referência dele, ele já vai estar aqui. E aí, galera, eu faço a leitura desse artigo e respondo a uma pergunta. Depois, eu volto lá, né, no Google Acadêmico, onde eu encontrei esse primeiro artigo, porque eu coloquei lá o meu problema. Meu problema é sedentarismo em jovens universitários. E aí eu procuro mais artigos. Então, ó, sedentarismo vezes atividade física, relação com estados de estresse e ansiedade em universitários. Olha que artigo legal. Eu já pego esse artigo, baixo ele e já vou responder mais uma pergunta. Beleza? Se ficar alguma dúvida, depois vocês mandem e-mail lá. Então, ó, para cada pergunta, né, que você fez, você vai pesquisar um artigo e responder aquela pergunta. E aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. E aí, use um artigo para responder a uma pergunta. Cada resposta deve ser elaborada com mais ou menos 10 linhas, tá? Então, assim, ó, cada resposta com 10 linhas. Por quê? Ao final, você vai ter no mínimo 50 linhas. Ou seja, ao final, você vai ter 5 parágrafos escritos. Ou seja, você vai ter aí já praticamente um resumo escrito, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Depois que você respondeu as 5 questões que você tem lá, as suas 50, 60, sei lá quantas linhas já escritas, você vai simplesmente retirar as perguntas e deixar só as respostas. E fazer com que cada resposta seja um parágrafo. E aí, eu vou mandar para vocês na atividade 2, né? O que é para vocês fazer, que a gente vai construindo. Então, por exemplo, na atividade 2, eu vou mandar para vocês elaborar e responder 5 perguntas. Depois, na atividade 3, para vocês pegar as respostas e fazer virar um resumo. E assim por diante, entenderam?
E aí eu já vou mandar um modelo de resumo lá para ficar mais fácil para vocês. Depois disso, né, agora que você já tem as 5 respostas, retire as perguntas e faça a ligação das respostas. Vai precisar de criatividade e concentração. Talvez não é, professor, parece que você falando é tão fácil emendar assim, né, 5 respostas. Eu sei que não é, mas se você se concentrar e usar a criatividade, você consegue fazer isso, tá? Então aí você vai retirar as perguntas, deixar as respostas e emendar elas e virar um resumo isso. Com o texto pronto, né, vamos refletir e elaborar o título do resumo. Perceberam que a gente vai fazer o título só depois, tá? Por quê? Porque o que eu vou fazer título antes de saber o que eu vou escrever? Eu não sei as respostas, né, das minhas perguntas. Agora que você já uniu as suas respostas, leu o seu trabalho, ele fez sentido para você, você vai elaborar o título desse seu resumo, tá? Com o título pronto, depois nós vamos escolher as palavras-chave do resumo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre palavra-chave. E aí a gente vai escolher elas. Essas palavras-chave são palavras que estão dentro do nosso resumo, palavras que a gente sugere que vai ser fácil da comunidade encontrar o nosso resumo depois através dessas palavras. Então, se seguindo aí com o nosso exemplo do sedentarismo, eu poderia colocar sedentarismo, poderia colocar jovens universitários, atividade física para jovens universitários, assim eu escolheria as palavras-chave. Orientação aí para as palavras-chave. A gente não vai repetir palavras do título, né, nas palavras-chave. Vamos aprender a validar as nossas palavras-chave, tem um jeito de validar, isso é mais para frente, tá, galera? Eu vou passar uma atividade específica para isso, depois lá mais para frente, mas tem esse link aqui, que é onde a gente consegue validar a palavra-chave. Ou seja, a gente vai entrar nesse buscador, coloca o que a gente está pensando em, pensei em sedentarismo, professor. Nós vamos colocar lá sedentarismo e ver se existe, né, que é o DEX. Se sedentarismo está indexado no DEX, aí eu posso usar como palavra-chave. Se não tiver, aí eu não posso utilizar como palavra-chave. O negócio, galera, é determinação, determinação, determinação e disciplina mais dedicação, tá? Para a gente conseguir fazer aí esse trabalhinho. Depois, a gente vai adicionar os nomes dos autores e suas filiações. Eu vou ensinar vocês a fazer isso também. Eu vou mandar um modelo para vocês, né? E aí vai chegar a hora de ver o percentual de plágios. Eu sei que vocês, na hora de responder, acaba copiando daqui, colando dali. Não tem problema. Até aqui eu não repreendi ninguém sobre isso, não tem problema nenhum. Por quê? Lá no final, depois que tiver tudo pronto, a gente vai consultar se tem plágio ou não, se a gente precisa ajustar isso ou não, tá? E aí a gente consulta, tem também um link aqui de consultar plágio. Você vai pegar o seu resumo, né, copiar ele e colar lá dentro desse site. O site vai responder para a gente se tem plágio ou não. Se tiver plágio, a gente vai fazer o ajuste, né? Ou seja, eu tenho uma parte aqui que deu plágio, aí eu vou pegar, usar sinônimos, eu vou ler 2, 3 vezes essa parte e tentar transcrever com o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, para não ter mais o plágio, né? Então, assim, não se desespere, né? Primeiro, vamos ao trabalho, vamos escrever esse resumo, e aí depois a gente lê isso várias vezes, e se tiver plágio, a gente retira o plágio, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu coloquei como que a gente faz, né, para conseguir verificar o plágio. Isso vai estar lá mais para a atividade 4, lá para frente, né? Então, por enquanto, eu quero que vocês pensem no problema, no contexto, e quero que vocês façam as perguntas, e que vocês respondam essas perguntas, e que vocês liguem essas perguntas uma nas outras, essas respostas, e aí lá no final a gente vê essa questão aí do plágio. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? E aí, lá após a primeira verificação e correção, submeta novamente seu resumo ao sistema de plágio, até ele ficar com 3% ou menos de plágio. Isso aí é tranquilo, dá certo, fiquem tranquilos, não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de trabalho, vai dar certo. Tem uma galera que publicou trabalho aí no Conigram, no começo eles estavam desesperados, achando que não ia dar certo, e no final ficaram todos felizes, ainda apresentaram os trabalhos aí no Congresso, tá? Confiem, fiquem bem, que vai dar tudo certo, tá? Então, assim, ó,
o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então, assim, não acha que você é muito sabido, não, porque sem dedicação, e sem estudar bastante, a gente não chega lá. Então, vamos embora, porque vocês têm um sonho para realizar aí, que é terminar essa bendita dessa graduação de vocês, tá bom? Então, eu estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem, mandem e-mail. A gente pode agendar também, se vocês quiserem um encontro presencial, a gente pode agendar, não tem problema nenhum. Estou aqui na faculdade todo dia, cedo à tarde e à noite. É só a gente ver um horário bom aí para mim e para vocês e a gente conversa pessoalmente. Beleza, galera? Um abraço e fiquem bem.